Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando nessa manhã, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Vamos começar louvando ao nosso Deus, a começar em mim, a começar em você. Que Deus possa quebrar corações, para que nós sejamos todos um, mesmo longe, mas para que sejamos todos um. Amém? Vamos louvar nosso Deus. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus. Hoje é dia das mães, dia mais do que especial, um dia em que nós podemos celebrar com muita alegria a vida de pessoas maravilhosas, pessoas sensacionais, pessoas que fazem parte da nossa história, da nossa vida, pessoas que nós temos um amor que não tem tamanho. Mesmo que à distância, você mãe, receba aí o nosso abraço, nosso singelo carinho. Hoje no culto das 19 horas, temos uma surpresa para você. Preparamos aí o PH da nossa igreja, junto com os homens da nossa igreja, junto com o pessoal da multimídia, que nos proporcionou esta grande bênção, de podermos homenagear vocês, mesmo que à distância, mas nós, com muito carinho, preparamos e queremos que você receba essa homenagem com muita alegria. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, e eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor, o Salmo de número 71, o versículo 14. Aqui, o texto ele fala que é súplica de um ancião. E no versículo 14, o salmista ele vai dizer o seguinte: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A gente aprende muito com os salmos, porque os salmos eles trazem para a gente uma mensagem de edificação, uma mensagem de ânimo, uma mensagem que nos abençoa a cada dia que lemos os salmos e estudamos nele. E esse Salmo 71, ele fala de súplica.
E a súplica diante de um tempo difícil, e aqui ele começa no primeiro versículo dizendo: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. E ele vai trazer aqui a situação e a circunstância em que ele estava vivendo. E mais do que isso, ele vai trazer aqui o que as pessoas tinham em seu coração, o que as pessoas alimentavam no seu coração. Como é que as pessoas se reagiam diante das circunstâncias da vida. E de maneira muito pedagógica, ele vai aqui no versículo 14 chamar a nossa atenção quando ele aponta, em primeiro lugar, uma distinção. Ele vai dizer: eu sou diferente dos demais. Eu não penso como os demais. Eu posso estar vivendo a mesma situação, a mesma circunstância como os demais, porém, eu penso diferente. Sabe quando Josué, ele vai chegar e dizer: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, eu não penso como os demais. É uma distinção, e essa distinção ele vai dizer logo no primeira frase, aqui nas primeiras palavras, quando ele vai dizer: quanto a mim. Ele diz: olha, vocês podem pensar o que quiser, agir da maneira que quiser, mas quanto a mim, como é que você tem reagido diante desse tempo que Deus tem nos proporcionado viver? Como é que você tem reagido diante dessa pandemia que tem assolado a humanidade? Muitas pessoas já entraram em desespero. Como é que você está vivendo? Como os demais? Eu quero dizer para você, e o salmista aqui, ele vai dizer por que ele diferenciava dos demais. Não era por conta da sua força, da sua capacidade, da maneira diferente do seu olhar, mas ele vai dizer o seguinte: olha, quanto a mim, eu me diferencio dos demais, porque eu esperarei sempre. Eu não sei se você gosta de esperar. Eu não gosto de deixar de ninguém esperando. Para mim é muito difícil deixar alguém esperando. Se alguém marca um horário comigo, eu estou lá. Mas nós vivemos numa geração em que essa geração, ela não aprendeu a esperar. Nós somos da geração do micro-ondas. Uma geração em que, em poucos segundos, algumas comidas já pré-preparadas já saem prontas. Nós somos da geração da panela air fry, sabe? E temos várias receitas da air fry. Banana da terra cozida, 18 minutos, né? A Cida que me ensinou essa receita. Enfim, há muitas outras, sabe? Essa geração aqui que nós estamos vivendo é uma geração de alguém que não gosta de esperar. Mas o salmista ele vai dizer para a gente, ensinar para a gente, ele vai dizer: olha, eu me diferencio dos demais, não por minha conta, não pela minha força, não pela minha capacidade, mas porque eu espero sempre. E esse esperar sempre não é uma espera angustiante. É a espera de alguém que confia. O salmista Davi, ele vai dizer para a gente, no Salmo 40, como que é essa espera. E ele vai dizer para a gente, no Salmo 40, quando ele vai escrever: esperei confiantemente pelo Senhor. Quanto a nós não temos por que desesperar, porque a nossa esperança, ela está no Senhor, Criador do céu, da terra, do Deus que governa todas as coisas, e o Deus que governa hoje e sempre. Esse texto nos ensina a distinção das demais pessoas, a confiança, mas em terceiro lugar, Deus nos ensina o louvor, quando Ele vai dizer: e te louvarei mais e mais. Ele não fala que esse louvor é por conta de ter recebido. Ele não fala que esse louvor é porque ele
foi ouvido a sua oração, foi atendido e as circunstâncias elas mudaram. Não. Ele vai dizer que a espera é sempre. E enquanto espera, ele vai louvar mais e mais. A minha oração a você é que nesse tempo, Deus ouça da sua boca e das suas atitudes o louvor a Ele. Nas circunstâncias mais adversas que o povo de Israel atravessou no deserto, a primeira coisa que eles fizeram foi murmurar. Segunda coisa que eles fizeram foi fazer uma rebelião contra o líder, Moisés. Terceira coisa que eles fizeram foi fazer uma rebelião contra Deus. Escolheram outro Deus. Fizeram bezerro de ouro. Diante das circunstâncias difíceis, ao invés de nós nos rebelarmos contra a liderança, contra Deus, ou seja lá com quem for, ao invés de murmurarmos contra Deus, que Deus possa ouvir dos nossos lábios o nosso louvor, a nossa adoração a esse Deus que controla todas as coisas e o Deus que nos abençoa. Que Deus assim nos agracie com essa bênção de podermos viver esse tempo louvando, bendizendo o nome do nosso Deus. Que possamos nos distinguir dos demais, que possamos ter confiança em Deus e que possamos louvar o nome do nosso Deus. Amém. Hoje as nossas salas, elas vão funcionar normalmente. Então, Vida Cristã, logo após aqui a oração e a bênção, você já acompanha diretamente a aula que foi gravada e será disponibilizada. E nas nossas redes sociais, nós temos aí também, logo após a oração final, será disponibilizado os links para que você possa entrar na sua sala, participar da aula, seja ao vivo, seja gravada, e a nossa oração é que Deus te abençoe e que Deus te conceda um tempo de edificação e de aprendizado da palavra do Senhor. Nosso pedido como escola dominical é que esse aprendizado não fique apenas com você, mas que tudo aquilo que você aprendeu hoje, compartilhe hoje mesmo e transmita à sua mãe. Um abraço de toda a Igreja Presbiteriana de Laranjeiras e que Deus possa nos dar uma boa aula e que você possa ter um bom aprendizado. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque hoje é um dia especial para todos nós, um dia mais do que especial, não apenas porque é dia das mães, mas principalmente porque nós anunciamos a morte de Cristo e a sua ressurreição. Cristo ressuscitou no domingo e por isso nos reunimos e nós relembramos a morte, a ressurreição e nós anunciamos que Cristo há de voltar para buscar a sua igreja. Prepara os corações, ó Deus, e usa a tua igreja como porta-voz do Senhor, com poder e graça, para transformar vidas e corações. Dê um dia de aprendizado da tua palavra. Obrigado pela vida dos professores que, de maneira tão graciosa, prepararam as aulas. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Ministério de Mídia da nossa igreja, que nos dá a oportunidade de chegarmos até os nossos irmãos em casa. Obrigado pelo Ministério de Som, obrigado pelo Ministério de Louvor, obrigado pelo Ministério de Projeção. Obrigado, Senhor Deus, por homens e mulheres que se envolvem na Tua casa com toda intrepidez, ó Deus, para que a Tua palavra continue sendo pregada. Pai, pedimos por esse tempo, que seja um tempo breve, Senhor Deus. Pai, que seja logo conhecida uma vacina, Pai, ou um remédio, para que possa trazer a cura, para que possamos, ó Deus, voltar a nos reunir aqui como igreja. Nós temos sentido muita falta disso, Deus. Nós estamos com portas fechadas por conta de uma responsabilidade que temos e por amor aos nossos irmãos. Pedimos que o Senhor continue a sustentar a tua igreja com graça, com poder, com misericórdia, confortando os corações, dando saúde a cada um, dando a proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê uma boa aula e um bom aprendizado, em nome de Jesus.
Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria muito grande mais uma vez estar com os irmãos para podermos estudar a palavra de Deus. E nós vamos estar estudando a última lição da nossa revista, que fala que a graça triunfa sobre o nosso cansaço, né? Nós ainda estamos em circunstâncias adversas. Estou com saudade da igreja, com saudade da comunhão com os irmãos, mas Deus tem cuidado de nós e está no controle de todas as coisas. Vamos continuar firmes e no momento oportuno nós vamos nos reunir de novo. Vamos orar pedindo que Deus nos oriente. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos mais da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, que tudo que seja dito aqui seja para a honra e glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O título da nossa lição é que a graça triunfa sobre o cansaço. E quando a gente fala de cansaço, a gente pode resumir o cansaço em 3 tipos. O cansaço físico, que é aquele cansaço que sentimos no corpo, né? Nosso corpo humano, que é bastante limitado, corruptível, né? E com a queda do homem no Éden, o cansaço passou a ser um problema para o homem. Então a gente tem o cansaço do trabalho, do estudo, das atividades diárias, o cansaço causado por doenças, né? Já em Gênesis 3:19, Deus falava que o homem ia comer o pão por meio do suor do seu rosto. Então o cansaço passou a ser uma realidade na vida do homem com a queda, né? E com as limitações impostas por esse corpo corruptível que nós temos. Além disso, nós temos o cansaço emocional, que é causado por problemas psíquicos, depressão, que é uma doença inclusive do nosso tempo, né? O estresse, problemas de relacionamento, etc. E nós temos o cansaço espiritual, decorrente da nossa luta contra a nossa natureza pecaminosa, né? Nós constantemente estamos brigando com essa nossa natureza, né? Mesmo após a nossa conversão, na nossa caminhada na vida cristã, a gente tem essa luta constante. Por isso que nós temos que permanecer sempre firmes no Senhor. Muitas vezes o cansaço espiritual está na origem também do cansaço físico e do cansaço emocional. É comum que esses cansaços apareçam juntos, né? Nem sempre, mas acontece, né? E geralmente, como estamos abatidos espiritualmente, ou quando estamos também abatidos emocionalmente, ou até fisicamente, é porque é um sinal, um sintoma de que algo tá errado no nosso relacionamento, né, com Deus e algo não está indo bem, né? E o cansaço que nos deixa abatido é consequência dessa queda do homem, né, do pecado que vivemos, né, ainda na nossa vida. E somente a maravilhosa graça do nosso Senhor pode nos dar o verdadeiro descanso, né, com relação a esse cansaço que sofremos, tanto físico, emocional e espiritual. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus fala: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Então, Jesus falando que Ele pode nos aliviar desse cansaço. Somente a sua maravilhosa graça pode fazer isso. E o texto básico da nossa lição está em Hebreus capítulo 4. Né? E Hebreus capítulo 4, de 1 a 5, fala justamente que a falta de fé nos afasta do descanso de Deus. Né? Quando a gente perde a fé, ou se afasta do caminho, deixa de acreditar naquilo que a palavra de Deus nos fala, a gente nos afasta do descanso de Deus. Desse descanso que nos alivia do nosso cansaço físico, emocional e também espiritual. Né? A carta de Hebreus, em sua mensagem geral, ela exorta para o perigo da incredulidade e da rebeldia, justamente se afastar do caminho do Senhor. E nos alerta
permanentemente para permanecermos firmes na fé. Vamos ler então Hebreus capítulo 4, abra sua Bíblia aí para acompanhar com a gente, versículos de 1 a 5. Tenhamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. A narrativa do capítulo 4 de Hebreus é a continuação da narrativa do capítulo 3. O capítulo 3 nós estudamos quando nós estudamos a lição de que a graça triunfa sobre a incredulidade. Eu lembro que fui eu que ministrei essa aula e a gente ainda estava de forma presencial, né, lá na igreja. E está falando, o texto do capítulo 3 fala do êxodo, né, do povo de Israel no êxodo, e da rebeldia deles quando estavam às portas de entrar na terra prometida, e eles se recusaram a entrar, não acreditaram em Deus, mais do que isso, se rebelaram contra Deus e quiseram voltar para o Egito. Então é justamente disso que o texto está falando, né? E está falando que pela incredulidade que estava acontecendo com os destinatários da carta de Hebreus, muitos estavam desistindo, né, de permanecer firmes na caminhada da vida cristã, permanecerem firmes na fé, e estavam abandonando a fé. A exemplo do que foi feito, do que o povo fez lá no Êxodo, né, nesse episódio. Então, justamente, ele está falando isso aí. Existem três coisas que têm um grande potencial de destruir a igreja. É a perseguição, as falsas doutrinas e a apostasia. E essa comunidade destinatária da carta aos Hebreus estava passando por essas três provações, por essas tribulações que assolam a igreja desde o seu princípio, assolaram ao longo da história e até hoje continua assolando a igreja, continua sendo um problema grave para a igreja, né? E a Bíblia nos fala que isso vai aumentar muito nos últimos tempos, né? Que nós vamos sofrer muito mais perseguição, vai haver muito mais falsos mestres aparecendo e nós vamos ver a apostasia acontecendo de uma forma muito grande. E eles estavam vivendo essa realidade ali. Então muitos estavam desistindo da fé. É o que nós vemos aqui no versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ou seja, o autor da carta dos Hebreus está falando, muitos de vocês estão deixando, né, de seguir o caminho do Senhor, estão se desviando e estão se afastando, né, abandonando a fé. É isso que ele coloca. E o autor faz essa comparação, comparando a realidade deles com aquela mesma realidade do povo no deserto, na caminhada para a terra prometida, e que desiste de entrar na terra e quer retornar para o Egito, né? Justamente isso. Receberam o Evangelho, o verso 2 fala, mas não acreditaram nas promessas de Deus. E aí quiseram abandonar tudo. Essa é uma exortação que ele está fazendo. Deus compartilha o seu descanso somente com aqueles que permanecem firmes na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para desfrutarmos do descanso de Deus,
precisamos permanecer firmes na fé. Se você está cansado, você tem que se chegar de forma humilde ao Senhor e pedir ajuda. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a mensagem de Jesus, né? E o texto continua falando, a partir do verso 7 ao 13, que a palavra de Deus nos conduz ao descanso. Vamos continuar aqui, Hebreus 4, de 7 a 13. De novo, terminado certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarada: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais constante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto da divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então, o autor de Hebreus começa alertando, no verso 7, que o dia de ouvir a voz do Senhor é hoje, né? A exemplo do que foi dito, nós quando estudamos o capítulo 3, lá também faz essa mesma referência ao Salmo 91. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, né? Nós não devemos endurecer o nosso coração quando ouvimos a voz do Senhor. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece aos poucos. Se nós deixarmos o nosso coração ser endurecido, né, pelo pecado, a gente vai nos afastar do caminho do Senhor e vai deixar de trilhar o caminho rumo ao descanso eterno, né, que é o céu. É isso que o autor está falando. Então, quando acontecer de tropeçar, imediatamente vai até Deus e peça para que Ele peça a Ele perdão humildemente, para que Ele restaure, né, e faça e limpe o teu pecado. Dessa forma a gente vai evitar o endurecimento do coração. Então o salmista fala justamente isso: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o texto de João 10, Evangelho de João, versículo 10, de 2 a 4, nos fala o seguinte: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes conhecem a voz. Se nós fomos transformados, nós conhecemos a voz de Jesus. E é pela sua palavra, pela sua voz, que nós trilhamos o caminho correto. Então nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. Nós temos que seguir o que está escrito na palavra de Deus. Isso é fundamental. A palavra de Deus nos conduz ao descanso. É isso que o texto fala. Neste mundo a gente vai passar por aflições. Não tem como fugir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o descanso prometido por Deus é o descanso eterno, não o descanso aqui na terra, né? Isso tudo que está acontecendo aqui é passageiro.
Então, quando a gente está sofrendo por tribulações, momentos difíceis, todos nós passamos por momentos difíceis, a nossa meta tem que ser a promessa que está aqui na palavra de Deus. E nós temos que ter o foco na nossa jornada rumo ao céu. Eu gosto muito dessa palavra meta porque ela fala em depois, né? Meta é uma palavra grega que significa depois. Então significa que depois de tudo isso passar, né, a nossa meta, o depois, o porvir, é que interessa. Né? É aí que a gente tem que ter a nossa visão e o nosso foco. É isso que nós devemos buscar. Então, devemos nos esforçar o tempo todo para alcançar o descanso, para entrar no descanso. Então, todo o tempo nós devemos buscar o Senhor. Como é que nós devemos buscar o Senhor? A própria carta aos Hebreus, no capítulo 10, nos fala o seguinte, Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Nessa vontade é que temos sido santificados, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós devemos buscar o caminho do Senhor com intrepidez, né? Com ânimo, com vontade. Se desanimarmos, temos que buscar o socorro do Senhor para nos ajudar. É isso que fala. E o Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo desde já. Temos que estar debaixo da sua proteção. E para a gente estar debaixo da proteção do Senhor, a gente tem que estar perto dele. Então nós temos que buscar estar perto do Senhor o tempo todo. Né? É isso que a palavra nos fala. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, que é o que fala o verso 12 e o verso 13, e ela é mais cortante que a espada de 2 gumes. E não deixa nada encoberto a palavra de Deus. Porque diante da palavra de Deus, a gente tem que tomar uma decisão. E quando a gente toma a nossa decisão, a gente mostra a intenção do nosso coração. E se Deus está falando para a gente seguir por esse caminho, e nós decidimos seguir por outro caminho, nós estamos mostrando que a nossa intenção é nos afastar de Deus. Mas se seguirmos o caminho que Ele diz, Deus sabe que a intenção do nosso coração é buscar Ele com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então, nós estamos voltados para Ele. Então, a palavra de Deus nos força a tomar uma decisão. Então, ela nos desnuda diante de Deus. Porque não tem como esconder. Eu lembro que quando eu estudava na escola técnica, tinha uma frase escrita no refeitório que dizia o seguinte: nós não somos o que pensamos nem o que falamos, nós somos o que fazemos. Então a nossa atitude é o que mostra o que nós somos. Então nossa atitude diante da palavra de Deus é que mostra o que nós somos. Né? Não tem como a gente fingir que é crente. Não tem como a gente fingir que está no caminho do Senhor. Diante da palavra de Deus, o que mostra são os nossos frutos, as nossas atitudes. É por aí que nós sabemos, que se sabe se nós estamos no caminho do Senhor ou não. Então fica claro, não tem como esconder de Deus nada. Né? Então, diante da sua palavra, a gente tem que se posicionar. É isso que o texto fala. Isaías 55, 11, fala que a palavra de Deus não volta vazia. Né? Então, diante da palavra de Deus, a gente tem que se posicionar. A palavra não vai voltar vazia. Né? Então, nós temos que tomar uma decisão. Sempre diante do Senhor. Todas as vezes que alguém encontrou Jesus, não voltou do mesmo jeito. Mesmo que não tenha seguido a Jesus. Ninguém que encontrou Jesus pôde permanecer. Porque diante da palavra de Deus a gente tem que tomar uma decisão. Então a gente tem que se mostrar as nossas intenções e quem somos. Né? E, por último, o texto de Hebreus nos fala,
capítulo 4, versos de 14 a 16, fala que a graça nos socorre no nosso cansaço. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos socorre no nosso cansaço. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, nós lemos isso no verso 10, 19, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o que o texto está nos falando? Que Jesus é o nosso socorro, a nossa fortaleza. Se cairmos, se tropeçarmos, se o cansaço nos abate na caminhada da vida cristã, nós devemos buscar o auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Não tem nenhuma que ele não passou. Ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele foi tentado. Ele teve todo tipo, teve conflitos emocionais, teve conflitos de relacionamento. Jesus passou por todas as dificuldades que nós passamos. Ele conhece tudo sobre nós. Cada uma das nossas dificuldades ele passou. E ele, melhor do que ninguém, pode nos ajudar. Pode nos ajudar a superar todas as nossas dificuldades, vencer o nosso cansaço, para que possamos permanecer firmes nessa caminhada na vida cristã. O Salmo 46, de 1 a 3, fala que o Senhor é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Diante de qualquer tribulação, né, ele é o nosso refúgio e tem cuidado de nós. Jesus, como homem, sofreu as mesmas tentações que nós e não pecou. Né? E ele mesmo disse em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele não diz que a partir do momento em que nós entregássemos a nossa vida a ele, tudo ia ser mil maravilha. Não. Ele deixou claro que no mundo nós teríamos aflições. Né? Nós sofremos aflições. O povo o destinatário da carta de Hebreus estava sofrendo aflição. O povo no deserto estava sofrendo aflição. Né? Estava sofrendo sede, fome, cansaço. Mas o Senhor estava com eles. E o Senhor estava ajudando. E o Senhor estava iluminando o caminho, levando eles até o descanso. Da mesma forma que Jesus quer nos levar até o descanso. E essa é a mensagem que a carta nos deixa. E a graça e a misericórdia de Jesus nos socorre no momento certo, no momento oportuno, no momento que nós mais precisamos. Né? É o que fala o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna, na hora que nós mais necessitamos, na hora que não temos saída. Deus está pronto a nos socorrer. Nós temos um intercessor que é Jesus, que passou pelas mesmas necessidades do que nós, passou pelas mesmas dificuldades. Então ele sabe tudo de como nos ajudar nesse momento. Né? E aí, em 1 João 1,9, fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos justificar e perdoar os nossos pecados. Né? E nos sarar de toda a injustiça. Então, Ele está sempre pronto a nos ajudar. Concluindo, meus irmãos, não devemos nos abater diante das circunstâncias, não importa quais sejam, não importa se seja o coronavírus, não importa se seja alguma outra doença que a gente está enfrentando, uma dificuldade no relacionamento familiar, com os nossos filhos, com a esposa, com o marido, no trabalho. Né? Se estamos tendo dificuldade na nossa caminhada
na vida cristã, não importa o que você está vivendo, né? Diante da circunstância, nós não nos devemos abater, porque quem nos dá a paz é Cristo, apesar da circunstância. Né? Em João 14, 27, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz é completamente diferente. A paz de Deus é uma paz que pode estar caindo o mundo, que nós vamos estar tranquilos, porque nosso foco é a vida eterna. E nós temos que estar certos, né, de que ele é fiel e que todas as promessas serão cumpridas na nossa vida. Tudo vai passar menos a palavra de Deus. E se fraquejarmos por acaso nessa caminhada, a maravilhosa graça concedida por meio de Cristo Jesus é capaz de nos libertar, né, das nossas fraquezas e nos dar força de nos trazer renovo. Justamente isso que ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, em Mateus 11, 28, ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é uma palavra maravilhosa, porque ele nos fala que a sua graça é capaz de superar o nosso cansaço, ele nos dá o descanso, né? E nos conduz pelo caminho da vida eterna. Isso é maravilhoso, essa maravilhosa graça que nos mantém firmes e constantes na fé. E por último, eu gosto muito do texto de Isaías 40, 31, que fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é justamente falando de promessas para o povo de Israel. Então, aqueles que esperam no Senhor terão sua força renovada. A graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus é capaz de trazer renovo para a nossa vida. A gente pode estar desanimado, cansado, sobrecarregado, e a gente pede o socorro e vem um renovo que a gente não sabe nem de onde vem. Né? Da onde surgiu essa força toda? É a força que o Senhor nos dá. É a força que o Senhor nos dá, e do nada a gente se ergue de novo e continua a caminhada rumo ao nosso destino, que é estar no céu com Cristo, louvando o seu nome pela eternidade. Juntos estaremos lá, com certeza. Eu espero que os irmãos estejam bem, que essas palavras fiquem guardadas no coração, que nós possamos meditar durante a semana e buscar a presença do Senhor cada vez mais. Nós possamos nos aproximar dele, buscar a sua presença, tá pedindo a proteção dele o tempo todo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas que o nosso Senhor é maior do que tudo isso, e ele está no controle de tudo, né? Espero que todos encontrar todos em breve pessoalmente, para que a gente possa se abraçar e confraternizar juntos, né, como igreja, em comunhão, e possamos sempre estar unidos. Lembre de ligar para um outro irmão no dia de hoje ou durante a semana, para perguntar como é que ele está, para a gente sempre manter essa chama da comunhão acesa. Liga para um irmão querido, né? Pergunta como é que ele está, se ele está precisando de alguma coisa, ore com ele, né? Esteja sempre exercitando a comunhão, o amor ao próximo. Isso é muito importante para fortalecimento até mesmo da nossa fé. Amém? Fiquem com Deus.